Marcos Ayrton de Souza Freitas tem MBA em Gestão de Políticas Públicas, uma pós-graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Hannover. Também tem mestrado em Engenharia Civil pela Federal do Ceará. É graduado em Engenharia Civil, é professor e pesquisador universitário na Unifor, possui mais de 100 publicações técnicas científicas em periódicos e anais de simpósios nacionais e internacionais, atuou em mais de 50 livros e em mais de 30 capítulos de livros técnicos e de literatura, em autoria e coautoria. Livros publicados em mais de 8 idiomas. É ocupante da cadeira número 14, cujo patrono é Mário de Andrade, da Academia de Letras do Brasil. Atualmente, o colega Marcos Ayrton é especialista em recursos da ANA, na Superintendência de Operações e Eventos Críticos. Meu caro Marcos Ayrton, é um prazer ouvi-lo novamente. Um grande abraço. Foi uma palavra. O que nos coube aqui é falar a questão de eventos críticos em cidades, né, os aspectos dos extremos, né, dos eventos críticos extremos, tanto a questão da enchente quanto da estiagem. Né? E aí, uma apresentação, aí, esse é bem conhecido de todos vocês, né, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, você tem essa distribuição, como foi bem comentada aqui, né? A distribuição tanto espacial, quantidade e qualidade da água, né? Ou seja, as regiões mais críticas, né? Como o semiárido, agora a gente está vendo muita seca também na região até sul do país, também, né? Que é uma novidade, né? E a Amazônia também, com a questão de qualidade e quantidade, né? Bem grande, mas que tem sérios problemas também de quantidade. E aí, quais são os desafios? Né? Então, eu queria focar nessa questão dos desafios, né? Ou seja, com toda essa dificuldade que já temos, a tendência é piorar, né? Em parte por conta, né, toda essa questão das mudanças climáticas, né, a urbanização, né, ou seja, as cidades cada vez avançando mais, como foi bem explanado aqui, sobre, né, as nascentes, sobre a área rural, né, que é onde ocorre a infiltração, né, ou seja, toda essa impermeabilização dos solos das cidades, e uma degradação da qualidade de água, né, ou seja, através de toda a degradação de poluição difusa, né, poluição, né, ou seja, isso é um problema, né, dentro desse novo marco, né, do saneamento, né, que disciplina toda a parte de drenagem urbana, não só abastecimento, esgotamento sanitário, mas a parte de drenagem urbana e a parte de resíduos sólidos, né? Então, isso são desafios, né, cada vez maiores para a gente. Então, eu gostaria de comentar, né, aspecto, né, assim, um pouco mais conceitual, né? Então, toda a nossa política de recursos hídricos, a gente vai ver, né, ela está embasada, né, todas as gestões do Comitê de Bacia em cima de um parâmetro, né, que é a confiabilidade, né, que em inglês é o reliability. Ou seja, nós falamos em Q90, vazão com 90% de garantia. O que significa isso? Significa que, ao se olhar a série histórica, né, os dados históricos, entendendo, né, elas como sendo estacionárias, a gente vai ver que com as mudanças climáticas isso não se dá mais, né, por isso esses novos desafios, ali há 90% do tempo uma vazão maior ou igual a um determinado valor, né, e em 10% ocorrem falhas, ou seja, o não atendimento à demanda. Então, essa comparação seria com a média de longo termo, né? Só que isso não explica como se dá essa distribuição naqueles 10% de falha, por exemplo. Se essas falhas... A gente vê que, em geral, nas regiões semiáridas, isso está se agravando para o centro-oeste, né, para a região mais do Cerrado e Savana, essa concentração das falhas elas estão se dando, então, ou seja, aumentando, né, em termos da duração dos períodos de seca, né, estiagem, tanto quanto os extremos, a intensidade, né, a severidade desses eventos extremos. E um critério, né, que mensura como se dá essa distribuição, que a gente ainda não considera nos nossos instrumentos da política, né, por exemplo, para definição da outorga, né, cobrança, né, nos planos de bacia, é a questão da vulnerabilidade, ou seja,
como se dá esse déficit, né, essa relação de não atendimento, ou seja, essa distribuição das falhas nesse período que se não atende à demanda. E um outro aspecto importante é a resiliência, né, ou seja, a capacidade dos nossos sistemas, né, voltar à situação original ou uma outra situação mais estável após um evento extremos, né, como a seca e uma enchente, por exemplo. Então, essa é da teoria de sistemas, né, que é bem conhecida, que vem lá, né, inclusive agora, por exemplo, hoje saiu o resultado, né, do Prêmio Nobel de Física, né, e foi dado a 3 pesquisadores da teoria de sistemas complexos, né, que trabalham exatamente nessa linha, né, um deles, o professor Hasselmann, né, do Instituto de Meteorologia de Hamburgo, né, no Max Planck, que trabalha exatamente nessa conexão dos modelos, né, tem o famoso modelo de Hasselmann, né, que leva o nome dele, dos modelos do modelagem do clima, né, com a modelagem do tempo, né, fazer essas impressões, né, e trazer essas impressões do clima para o tempo. Então, esses aspectos são importantes porque para a gente tentar, né, antecipar, né, ou seja, não fazer as gestões durante a crise, né, não seja só a gestão de crise, né, ou a gestão, né, nós estamos numa crise hídrica, né, se falar em crise, mas se antecipar os problemas, né. Então isso já é bem comentado, né, você trabalhar com risco, né, antecipar o que pode ocorrer, né, e a gente ver qual o risco, né, que os sistemas hídricos, né, tanto urbano quanto rural, a gente pode assumir, né. E daí a gente tem toda a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é participativa, com o envolvimento dos comitês de bacia, isso é importantíssimo, toda essa questão. E tem os instrumentos da própria política. Então, o que eu me proponho aqui é discutir esses aspectos para que a gente cada vez mais incorpore, né, não só a questão da confiabilidade, mas a questão da vulnerabilidade e da resiliência aos nossos, né, às soluções dos nossos sistemas hídricos. Alguns estudos, né, já demonstram, né, como esse que nós acompanhamos, né, com o Banco Mundial, que isso só vai intensificar, né, as mudanças climáticas, a essa redução, né, das vazão, da chuva, consequentemente da vazão, um aumento de temperatura, né, e uma redução da disponibilidade hídrica, né, nas regiões, né, tanto em termo rural quanto na região urbana, né. E esse agravamento, então desponta, por exemplo, estou aqui mostrando 2 questões, né? Então, como a gente vai projetar essas novas infraestruturas, os novos sistemas de recursos hídricos? A gente vai continuar projetando só utilizando simplesmente a confiabilidade, né? Ou seja, procurando um Q90, um Q99, a disponibilidade, sem levar em consideração a vulnerabilidade e a resiliência? E como operar os sistemas atuais, né, os sistemas já existentes, que considerem essas mudanças climáticas. Porque a gente não basta fazer o que a gente vem fazendo, olhar a série histórica e aí dizer, o período crítico era lá na década de 50, a gente vê que isso já mudou, né, com aquela primeira 2001, vários sistemas hídricos do Brasil inteiro mudou, né, no período crítico, era mais a década lá de 45, né, 50, né, agora 2000 e depois, né, dessa última crise hídrica mudou a maioria dos sistemas e agora de novo estamos num novo período, ou seja, provavelmente esse período que ainda não se encerrou seja o nosso novo período crítico, né? E a tendência a isso é que talvez continue. Então, a gente está tendo parâmetro, né? Me preocupa muito quando a gente vê a vazão hoje deu 40% da MLT, não sei mais o quê. Ou seja, isso está mudando. Então, se a vazão média você está diminuindo, as secas estão ficando cada vez mais extensas, a gente tem que considerar outros aspectos, porque as séries não são mais estacionárias, né? Então, a gente tem toda essa questão dos fenômenos, né, associados ao Atlântico, Pacífico, Laninha, o Ninho, que a gente tem que incorporar, né, nas nossas antecipação das nossas previsões para lidar com essas questões.
Aqui a gente vê, por exemplo, que nós tivemos já períodos assim, né, de 9 anos, né, aqui a série do Ceará, de vazões, né, de chuva abaixo da média, né, seguido de períodos 2, 3, 4 anos de período próximo à média, e depois mais outros, né, 7, 8 anos abaixo da média. Então, o importante é essa distribuição, né, esses déficits, a distribuição dos déficits nesses períodos longos de seca. Aqui é um exemplo da seca de 83, que a gente vê por que ela teve a intensidade no ano de 83, foi forte, mas é porque tiveram um agravamento ao longo de 5 anos, 6 anos. Então, o último ano foi um ano ainda mais intenso, ou seja, os reservatórios estavam todos baixos. Então, não é só a falha que se deu, a distribuição dessa falha ao longo desses períodos é super importante a gente, que isso está relacionado à vulnerabilidade e à resiliência de nossos sistemas. E se a gente vê, por exemplo, esses 2 períodos aqui, se a gente computar com esse período médio, a gente pode ter 20 anos, né? Assim, 2 décadas seguidas de vazões, né? Que praticamente pode ser considerado até praticamente um mesmo período seco, que é o que nós estamos vivenciando agora, por exemplo, em muitas regiões. Isso leva para ter, por exemplo, a solução que nós fizemos ao longo de décadas foi de armazenamento, né, de aumentar o armazenamento, criação de reservatórios de uso múltiplos, né, de geração e abastecimento, para a gente acumular água para esses períodos. A gente está vendo que, né, no semiárido, por exemplo, esses são reservatórios plurianuais, né, ou seja, que muitos anos, para poder suportar, né, esses longos períodos de duração. E os reservatórios, por exemplo, da região sudeste, eles estão praticamente tendo que ser reservatórios plurianuais. Por exemplo, o Distrito Federal é um exemplo claro, né? Os reservatórios, todos os anos aqui, eles enchem, né? Em março, eles vertem e vai até quase ao fundo, né? Do poço, lá no setembro, outubro. E aí eles voltam a encher. Então, eles são reservatórios, né? Praticamente anuais, mas que com esses períodos secos eles vão tender, né, a você ter que ter a reservação plurianual para atender esses casos das secas de longas durações. E aí a gente tem um aspecto interessante, porque a gente compara sempre esse déficit com a média de longo termo. Mas a gente vê que é como se um percentual da média ou a média de longo termo fosse um parâmetro da demanda, mas a gente sabe que as demandas são sempre crescentes. Então, ao longo do tempo, a gente vê que, na verdade, essa severidade, esse déficit, ele aumenta, né? Porque a demanda está aumentando. Então, não é uma relação linear, né? E isso com as mudanças climáticas também, porque, em muitos casos, essa média de longo termo ela está sendo decrescente, né? Pelo menos nessas últimas 2 décadas. Então, por exemplo, os modelos que são utilizados, que se baseiam, a maioria deles, na cadeia de Markov, que, né, modelos do tipo autorregressivo, e eles pressupõem essa estacionariedade, e isso não é mais verdade. Então, se a gente vê aqui, ó, aquilo que a gente comentou, isso é um trabalho clássico, né, do Hashimoto, com 2 grandes importantes, né, o Stendiga e o Lux, são, né, pessoas fundamentais na gestão de recursos hídricos no âmbito mundial, que a gente vê que a confiabilidade, né, ela está relacionada exatamente a esse risco, né, que é essa contagem do déficit, né? Se a gente for ver isso para o outro extremo da cheia, né, isso é o risco que está relacionado ao período de retorno. Então, nós estamos dimensionando nossas obras para as cidades, a infraestrutura para enchentes, tudo baseado no período de retorno, né? Ou seja, só em termos de confiabilidade, que isso não se reproduz, pois essas séries não estão sendo mais estacionárias por conta das mudanças climáticas. Então, é importante que, tanto para o extremo de seca, né, ou seja, quanto para o extremo de cheia, a gente trabalhe com a questão da vulnerabilidade e a resiliência, ou seja, essa capacidade de o sistema retornar à situação atual. Por exemplo, se chover, a gente sabe que se chover agora, esse período que está vendo, no valor médio, os reservatórios não vão se recuperar facilmente. Por quê? Porque tem toda a questão do solo. O solo vai precisar ser umidificado inicialmente, escoamento. Então, todo um processo para voltar à condição inicial. Então, esses aspectos têm que ser levados em consideração nos instrumentos da política, tanto na política de recursos hídricos quanto na política, né, de saneamento.
Então, como é que a gente pode incorporar isso? Então, ou você usa nessa parte azul, que é o planejamento estratégico, a gente trabalha com modelos que não mais, que você incorpore essa questão das mudanças climáticas, essa adaptatividade, essa não consideração da estacionalidade nas séries, né? Ou seja, modelos estatísticos, modelos baseados em redes neurais, que a gente vem trabalhando há quase três décadas nisso, que eles têm esse processo de aprendizado, né, de machine learning, né, que eles incorporam essa dinâmica de alteração. E daí você pode gerar cenários, né, e analisar esses aspectos, ou seja, não só mais a confiabilidade, mas analisar essa questão da vulnerabilidade, da resiliência. E na questão, por exemplo, de operação de reservatório, que serve desde um reservatório pequeno, né, uma cisterna, uma caixa d'água da sua casa, até grandes reservatórios, né, a gente incorporar essas outras questões. Como a gente vem fazendo isso, por exemplo? A curva de aversão a risco, né, que foi utilizado lá no sistema Cantareira, né? Dividir, por exemplo, que a gente chama de lamela, os estádios hidrológicos, dividir os reservatórios em faixas, né? Ou seja, não operar o reservatório do volume morto, né, até 100%, com a única regra de operação, mas eles, né, definindo estados hidrológicos, o reservatório de alerta e tal, e considerando, né, essas demandas, ou seja, essa alteração e essa dinâmica. Então, isso é feito e acompanhamento disso. Então, esses aspectos a gente levou para o sistema, por exemplo, do Paraíba do Sul, para o sistema, né, do São Francisco, para os grandes sistemas reservatórios do Nordeste, a gente vem alterando, né, mudando essa questão de incorporando essas novas configurações de reservatórios para que não nos pegue de surpresa, ou seja, agora estamos na situação crítica, mas isso incorporando. E você pode monitorar esse acompanhamento através de indicadores de índice, né, como tem o monitor da seca, que a Agência Nacional de Água vem implementando, já está quase completo o país todo, e outros índices, né, de monitoramento de seca. Tem esse projeto com os países do sul da América do Sul, que a gente vem desenvolvendo, né, com outros países, esses modelos que incorporem exatamente essas questões, e não só a questão da estacionariedade, né? A gente vem trabalhando isso, né, com as aplicações, e na questão das cidades, das áreas urbanas, das inundações, né, a gente consiga, né, tem todo o sistema de gestão de desastres, né, de prevenção, monitoramento, alerta, né? A gente trabalha, como bem o Paulo Varela falou, das questões das medidas estruturais, ou seja, essas medidas todas, e trabalhar muito, né, como foi comentado pelo PES, de questões também não estruturais, né? Ou seja, de como a gente vê o uso da ocupação do solo. Essa regulamentação é super importante, né? As faixas, zonas de proteção de inundação, seguro, sistemas de alertas, né? Então, a ANA vem, né? Ou seja, toda essa concepção da mudança, né, com a urbanização traz no balanço, né, das componentes do ciclo hidrológico, e a gente fazer com que a gente infiltre, ou seja, voltar o mais possível à natureza, fazer com que essa água que chove, né, ela infiltre e volte, né, em quantidade e qualidade aos aquíferos, aos mananciais. Então, isso é importante. Né? Aqui é uma questão do sistema de alerta, né? A ANA fez esse levantamento, né, em todas as bacias, né, do país, classificando, né, a vulnerabilidade, né, aqui as questões de como se desenvolver um sistema de alerta. A ANA tem apoiado, né, e aí a gente tem feito para toda a rede, tentando fazer para toda a rede hidrometeorológica, definir níveis de alerta, né, ou seja, você antecipar, né, a inundação e o nível de transbordo para cada uma das estações do país todo. Então, esse é um trabalho árduo que envolve a defesa civis dos municípios, né, e todos os municípios envolvidos nisso, que é esse acoplamento da gestão, né, não só do Estado, a União, mas também chegar aos municípios, né, que isso é importante, essa integração, né, e os diversos estágios dessa seca. Aqui, um sistema que foi montado, né, para Manaus, utilizando redes neurais, ou seja, incorpora, né, essa dinâmica, né. Outro sistema que foi desenvolvido para o estado do Acre, né, para a previsão de cheias, então ter os níveis de alerta, a gente conseguia antecipar para Rio Branco 5 dias na frente, né, ou seja, à medida que os dados vão avançando, o que a chuva, você incorpora essa nova informação
aos dados e ele consegue prever. Então, ou seja, se usar esse tipo de sistema, né? E aqui, né, questões lá em homenagem ao Paulo Varela, né, lá da bacia do Piranhas-Açu, né? Ou seja, não adianta ter todos esses sistemas se a gente não tem a qualidade dos dados, a informação, você precisa lá checar, né, refigurar essas informações, esse monitor, acompanhamento de como está se dando o reservatório, das vazões liberadas para atendimento nas cidades, né? Aqui a proposta do curva de aversão a risco, né, para a operação do reservatório Mãe d'Água, o Curema, né, o Armando Ribeiro. E aqui um exemplo clássico, né, que o nosso amigo Varela conhece bem, lá de Jardim de Piranha, da captação, né? Então, ou seja, como se dá, ou seja, aqui é o urbano, né, é rural e urbano ao mesmo tempo, né? Aqui a cidade, a captação, né, e abastecimento das cidades, né, através de adutoras. Então, hoje as cidades estão, né, ou seja, intrinsecamente, umbilicalmente ligado ao urbano, ao rio, através de adutoras. Então, é indissociável esse processo, né, do rural e urbano, como bem foi comentado aqui. Então, esse sistema de alerta. E aí, para encerrar, né, a gente está numa crise, né, na bacia, né, a ANA decretou situações de escassez hídrica na bacia do Paraná como um todo, né, que está afetando toda essa região, os países vizinhos, na Argentina, Uruguai, né? E aqui é uma foto do meu quintal, né, que tem que falar do rio que passa na nossa terra, né, como o poeta não ia deixar. Então, esse riachinho é o meu quintal, está aqui a 20 metros de onde eu estou falando aqui agora. Então, ele está todo preservado, né, está bem na cabeceira da bacia do Paraná, e é isso que é importante, ou seja, essa água ela vai passar por umas 20 hidrelétricas, inclusive Itaipu, gerando energia e abastecendo todas as cidades. Então, é só um lembrete né, desse cuidado que nós devemos ter, né, com a água. Então, era só isso, né, e para mais contatos, eu agradeço aqui, Valmir e todos os colegas, compartilhar essas informações com todos vocês e aberta a discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Marcos Freitas. A explanação muito interessante, muito rica. Aí contém centenas de boas ideias, né, para guiar as ações brasileiras, né, nesse campo tão interessante. E me chamou a atenção aí da sua ênfase nas mudanças climáticas, né, e especialmente quando você falou seguidamente das séries hidrológicas, né, tiveram a sua estacionariedade, né, quebradas, né. E isso, como você apontou tão bem aí, leva um novo planejamento, até de novas obras, né, e como operar já as existentes. Eu acho que essa sua reflexão sobre gestão do risco, ao invés da gestão da crise, é fundamental. Eu conheço aquele livro da CGE sobre isso, muito bom. E eu ia comentar assim, que o trabalho da ANA nessa área, né, o monitor de secas, a alocação de água que você falou, né, por estados hidrológicos, isso aí é uma conquista da ciência brasileira, sabe? Eu acho que eu dou esse depoimento aqui, aonde eu participei disso, a Ana trabalhando, eu acho que é uma conquista, sabe? Uma conquista Eu tive a felicidade de participar desse processo lá da gestão, né, da alocação negociada no Ceará, quando ainda morava lá, né? E ao vir para a ANA em 2001, né, a gente fez esse primeiro, né, lá na bacia do Rio Verde Grande, né, em 2001 já, né, processo de alocação de água lá no reservatório do Bico da Pedra, e aí continuamos estendendo isso para os reservatórios do semiárido e, de alguma forma, incorporando isso a esses outros grandes sistemas, né, como Paraíba do Sul, Cantareira e outros, que começaram a tender a ficar parecido, infelizmente, com os do semiárido. Então, acho que essa experiência, né, do semiárido, acho que é muito importante e vai ser fundamental nesses novos tempos para o país como um todo. Muito bom, Marcos. E por último, analisando a sua fala, assim, é o que você falou, né? Esse sexto relatório do IPCC, né, segue aí apontando que a gente se prepare para secas mais longas, né? Isso acho que é uma atenção muito especial, assim como falou o Lupércio, né? Muito obrigado, Marcos.